torcedor do Mengão, aquele abraço. Sou Alan dos Santos falando do seu canal Flatube, o canal da galera. Tite aceita assumir o Flamengo em 2023. Juiz inclui Jesus é o suficiente na súmula de Pedro e ele pode ser punido, né? Flamengo pode ultrapassar recorde de Vinícius Júnior e fazer uma venda histórica aí, né? Vendendo aí mais uma joia aí do Flamengo. Essas e outras notícias somente aqui no Flatube, o canal da galera. Antes de mais nada, eu peço encarecidamente que você se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, deixe seu like, seu comentário, isso é muito importante para nós. E vamos aí às notícias do Flamengo. O Mário Jorge no comando, o Flamengo se reapresenta aí na segunda-feira, iniciando os trabalhos aí para enfrentar o Corinthians, né? Os treinos aí, segundo o colo do Fla, começaram aí a partir das 3 horas da tarde, às 15 horas, né? Horário de Brasília, né? No Ninho do Urubu. Os jogadores ali se representaram ali junto com Mário Jorge, né? O técnico, o treinador interino aí. Ele que, por enquanto ainda não confirma aí, né? Enquanto não inicia-se um novo treinador, o trabalho de um novo treinador no Flamengo, Mário Jorge será o treinador, né? E ele já iniciou aí os trabalhos aí, né? Arrascaeta se apresentou aí também ao Flamengo, né? E pode ser aí preparado, parece que está sendo preparado aí, né? Arrascaeta para poder estar jogando contra o Corinthians na Neoquímica Arena no dia 7 de outubro. Autor do gol contra o Bahia, Pedro pode ser punido aí pelo STJD. Isso porque após o gol que validou aí a vitória aí contra o Bahia, né, pelo placar de 1-0, ao comemorar o gol, Pedro levantou a camisa, né, do seu uniforme, e embaixo tinha uma outra camisa escrito Jesus é o suficiente, né? Então o árbitro Sávio Pereira Sampaio decidiu relatar a ação do jogador, né, na súmula do jogo, e o camisa 9 do Flamengo pode ser punido pelo STJD, né? Explicando que a mensagem não foi porque a mensagem era Jesus, o Salvador, Jesus é o suficiente. Não era pela mensagem em si, mas pelo ato de levantar a sua camisa, né? Então, vou explicar. Desde 2014, a FIFA proíbe jogadores levantarem as suas camisas para exibir uma mensagem na roupa de baixo. Seja ela, mesmo que ela seja de cunho educativo ou solidário. A regra prevê que os atletas não devem receber cartão amarelo, mas uma punição da organização da competição, né? Então, sendo assim, o Superior Tribunal de Justiça Deportiva, o STJD, pode denunciar Pedro pela mensagem Jesus é o suficiente. Caso o tribunal decida notificar o atacante, a punição pode ser de multa ou até suspensão. Então, tá aí. Lembrando bem claro, não é pelo teor da mensagem, e sim pelo ato de levantar a camisa, né? E muitas pessoas podem pensar que foi algo relativo contra a religião do Pedro ou contra o árbitro, né? Justificar que o árbitro é ateu ou ele tem outra religião e não gostou, né? E foi só pelo teor da mensagem. Não, poderia ter uma foto de um parente, poderia ter uma imagem, poderia ter uma outra mensagem ali, a mensagem que fosse ali, o árbitro Sávio Pereira poderia ali, né, fazer o que ele fez, ter punido o atleta, ter notificado o atleta ao STJD. Se ele vai ser punido ou não, é outros 500, mas ele fez ali o seu dever, né? De acordo aí com o texto da regra 4 do livro da CBF, fala assim, ó: o equipamento não poderá conter nenhum slogan, nem mensagem política, religiosa ou pessoal. Os jogadores não poderão exibir roupa interior que mostre slogans, mensagens, imagens e nem publicidades que não sejam o logotipo do fabricante. Se for cometida qualquer infração, o jogador ou a equipe serão sancionados pela organização da competição, pela respectiva Federação Nacional ou pela FIFA, né? Diz aí o texto da regra 4 no livro da CBF. Então, tá aí. É por isso, somente por isso que o Pedro vai tomar essa punição aí, né? Pode tomar essa punição, né?
Pulando de notícia aí, mas ainda não continuando com o Pedro. Pedro se aproxima muito aí da sua melhor marca da temporada aí, né? Na sua carreira pelo Flamengo, de 29 gols na temporada. Ele que tem 28 gols, pode chegar aí mais um gol aí, ele se iguala à temporada do ano passado, que foi a sua melhor pelo Flamengo, de 29 gols aí na temporada, né? Pedro que tem uma média de 0,58 por jogo. Se caso ele jogue todos os jogos aí e mantiver essa regra, essa meta aí de gols aí que ele tem feito aí, ele pode chegar aí a um total de 35 gols na temporada aí e bater o seu recorde de vez aí, né? Se ele fizer mais um, ele iguala. Se ele fizer mais dois, ele já bate o seu recorde aí pessoal, né? Vamos falar aí também de Tite, né? O Flamengo que define já um prazo para o Tite poder estar dirigindo o Flamengo. E nós vamos abordar esse assunto agora mesmo. Segundo o GE, o Tite e Flamengo já estão praticamente acertados aí, né? O que tá pegando aí, o Flamengo tá acertando aí só aparando algumas arestas aí, que são salários do treinador, salário da comissão técnica e premiações aí por bônus aí, né? Por títulos, né? Vai rolar essa premiação aí. E tudo isso aí é o que está sendo acertado. Segundo o GE, já tem data para o novo treinador do Flamengo, Tite, acertar aí, iniciar os seus trabalhos, né? E isso ainda começa na data FIFA, no dia 9 desse mês, né? Dia 9 de outubro, até o dia 17. Daria aí 9 dias de trabalho aí, o que seria ideal aí para ele vir conhecer aí o elenco, né? E iniciar o seu trabalho aí, né? E enquanto isso ainda não acontece, o Flamengo segue a contratação do ex-treinador da seleção, negociando aí os últimos detalhes para o desfecho. O comandante já aceitou assumir o rubro-negro em 2023, visando o planejamento da equipe, né? O que está soltando aí, né, segundo até o jornalista pilhado, né, ele fala aí que o Tite não queria enfrentar, não queria iniciar o seu trabalho diante do Corinthians, né, dentro da Neoquímica Arena. Isso que traria muito constrangimento aí para o treinador, já que ele é um ídolo do clube corintiano, né? Então tá aí. Então, segundo aí, de acordo com o jornal Globo, né, Tite gostou do modelo de trabalho aí proposto pelo Flamengo para 2024 e com isso o treinador sinalizou positivamente para começar o projeto ainda em 2023, a fim de alinhar esse planejamento e dar ali os retoques finais aí do treinador, junto com o planejamento da diretoria, para que isso não venha em 2024 nada de errado, tudo der certo, né? Para o Flamengo, pensa na próxima temporada somente em janeiro, né? Então tá aí. O Flamengo, para essa temporada, já começa a pensar já em janeiro já, e não deve dar, para não dar nada de errado, né? O clube vê uma urgência nessa reformulação do elenco. Alguns jogadores como Everton Ribeiro, Felipe Luiz, Rodrigo Caio, Bruno Henrique, têm contratos se encerrando até o final deste ano e pode não permanecer dentro do Flamengo, sendo que, para alguns, a chegada do Tite pode dar uma sobrevida tanto para Everton Ribeiro, Rodrigo Caio, né, e Felipe Luiz aí. Isso que é muito questionado até então por alguns jogadores, para alguns torcedores aí, né? Pela maioria dos torcedores, essa questão de dar sobrevida a esses jogadores a qual citei seria uma loucura, já que o Flamengo pensa em uma renovação geral. O Flamengo pode ultrapassar aí o recorde de Vini Júnior e fazer a maior venda da história com uma joia da base, né? A multa de Lohan custa aí de 50 milhões de euros, cerca de 265 milhões na cotação atual. O Flamengo, que é conhecido por revelar jogadores promissores ao mundo do futebol, por exemplo, né? Temos um exemplo maior aí, que é o Vinícius Júnior, Lucas Paquetá também, né? Então, se caso concretize aí essa venda aí do Flamengo, né, e algum clube europeu venha comprar o Lohan por esse valor aí de 50 milhões de euros, o Flamengo bateria
esse recorde aí, né? O recorde de vendas é do Vinícius Júnior, né? Que foi aí feito por 45 milhões de euros e na época deu um valor aí total de 164 milhões na cotação da época, né? Então o Flamengo tem tudo aí para poder bater esse recorde, né? Times como Barcelona, Real Madrid, Chelsea e Manchester United olham e monitoram a jovem promessa aí de perto aí. Então tem tudo aí para o Flamengo fazer essa venda aí astronômica aí, né? E bater o recorde, né? Eu acho que o Flamengo poderia ficar mais tempo, trabalhar um pouco mais, lapidar um pouco mais, aproveitar um pouco mais esses talentos, né, dentro do clube. Mas a diretoria não pensa assim, vai vender, isso com certeza vai vender o jovem Lohan, assim como outros jogadores também. Jorge Sampaoli fala pela primeira vez aí depois da demissão, né? Da demissão. O treinador voltou a citar problemas internos no clube antes mesmo da sua contratação, né? Durante entrevistas anteriores, Sampaoli já havia mencionado que os bastidores do Flamengo estavam conturbados. O treinador mencionou que o clube tinha problemas antes mesmo da sua chegada. O rubro-negro começou o ano trocando o técnico Dorival Júnior pelo português Vitor Pereira, que foi demitido do cargo após o Campeonato Carioca. Com isso, a diretoria optou por contratar Jorge Sampaoli. E ele diz, infelizmente, por inúmeros motivos anteriores à minha chegada, né, o que tentei não consegui mudar e não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo, né, aonde deveria estar, né? Ele fala ainda, ressalta aí, nem sempre o sonho, né? Ele publicou em uma nota oficial das suas redes aí, né? Ele fala, nem sempre os nossos sonhos são realizados como esperamos. Infelizmente, inúmeros motivos anteriores à minha chegada e que tentei, mas não consegui mudar, não foi possível conquistar os resultados para colocar o Flamengo onde deveria estar. Lembrarei sempre do Maracanã lotado, pulsante, é o maior palco do futebol. Agradeço aos funcionários, jogadores, comissão técnica e torcedores pelo convívio nestes 5 meses aí, disse Jorge Sampaoli, né? É entrevista aí para o Benja aí, né, no CNN Brasil, o ex-jogador e capitão da seleção brasileira, o Cafu, detona aí o Flamengo. Ele fala que a agressividade por parte do treinador e do diretor, né, do diretor de futebol, do presidente, né, ele fala ali que o ambiente do Flamengo é conturbado e hoje não é adequado para a prática de futebol, né? E ele fala até mesmo que se no tempo dele ali ele visse um preparador físico agredindo um dos seus companheiros ali, ele nem sabe como ele agiria, né, naquele momento. Então, ele fala aí que essa crise do Flamengo atrapalhou muito aí os planos aí da diretoria para um ano perfeito. O que poderia ser um ano perfeito, né? Foi um ano de total crise aí e desespero aí para o Flamengo. De palavras aí do Cafu, e ele não está errado não. É um ano que poderíamos ter ganho tudo e não ganhamos nada, né? Essa notícia chega como uma bomba aí para os torcedores, no ouvido dos torcedores do Flamengo aí, né? Trata-se aí da negociação aí com Matheus Gonçalves. O Matheus Gonçalves, que foi emprestado no começo do ano para o Red Bull Bragantino, ele que foi um dos destaques aí, né, na rodada aí da vitória de 2-1 do Red Bull sobre o Palmeiras, colocando aí inclusive o time do interior paulista na vice-liderança do Campeonato Paulista, do Campeonato Brasileiro, perdão, né? E segundo aí o portal Bola VIP, as boas atuações do jovem Matheus Gonçalves sob o comando de Pedro Caixinha tem chamado a atenção de alguns clubes lá de fora. São eles aí a Roma, o Milan da Itália e o Nice da França, né? Isso aí vem monitorando aí essas boas atuações, vem fazendo com que esses times monitorem de perto aí, né, a jovem promessa do Flamengo, né? O Flamengo que emprestou aí para o Red Bull Bragantino, não tem esse negócio de compra, de nada de compra ali, acabando o empréstimo ele voltaria para o Flamengo, mas a diretoria do Flamengo, nós sabemos como é que ela é, né?
os valores aí para a multa rescisória aí do atleta é de 100 milhões de euros, tornos aí que gira em torno aí de 532 milhões. Sabemos muito bem que dificilmente o Flamengo vai vender ele pelos 100 milhões de euros, né? Mas é algo aí que tem chamado a atenção. Ele que vem jogando bem pelo Red Bull Bragantino, tem chamado a atenção de alguns clubes. Com certeza o Flamengo não segura jogador, o Flamengo não tem esse lema de segurar jogador, ele vende jogadores pelo menos para poder segurar os medalhões, né? E como foi esse ano aí, o Flamengo que faturou quase 300 milhões em vendas, ano que vem pode bater esse recorde aí, né? Somente com 2 vendas, né? É o caso do Lohan e o caso do Matheus Gonçalves. Eu espero que o Flamengo segure esses jogadores, né? Eu espero que o Flamengo segure esses jogadores. Mas, conhecendo bem essa rapaziada aí, conhecendo bem essa diretoria, sem vergonha do jeito que eles são, e mercenários, dificilmente eles segurariam aí. E aí fica o Flamengo, que está querendo uma renovação. Eu não entendo essa renovação, essa reformulação para 2024. Quer uma reformulação, mas vende jogadores, os pratas da casa, jogadores bons, eles vendem para ficar com Rodrigo Caio, Everton Ribeiro, né? Felipe Luiz, Davi Luiz, para manter esses medalhões aí. Porque é isso que o Tite quer manter esses caras. Eles gostam muito bem do Rodrigo Caio, ele gosta do Everton Ribeiro, ele gosta do Felipe Luiz, ele gosta do Davi Luiz. Então, muito provavelmente, se fechando com o Tite aí, que já está tudo praticamente acertado, concretizando com o Tite, esses caras ganham uma sobrevida. Se eles atuarem aí partidas mediantes aí boa, e o Tite achar que eles serão importantes para a temporada de 2024, vamos ter esses jogadores aí, esses veteranos aí. E aí, cadê a reformulação? Aí a gente vende os bons valores, vendemos aí os jogadores novos e ficamos com os jogadores velhos, antigos, os veteranos, né? E fica totalmente aí complicado uma reformulação. Eu não sei que reformulação é essa. Se você souber, você deixa aqui no comentário e me explica, porque até agora eu não entendi essa reformulação do Flamengo. Galera, fico com as notícias do Flamengo. Fico com Deus.